Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Vamos lá? Pois bem, hoje nós vamos fazer uma questão bem conceitual e bem legal. Eu acho que eu já abordei várias vezes, inclusive, ela aqui no canal. Mas é sempre bom a gente voltar às bases, né? Para discussões mais teóricas. Hoje a gente vai estar fazendo a questão número 112 do caderno amarelo do ano de 2021. Vamos lá? E cá estamos nós, a questão teórica que eu tinha falado, né? Vamos lá, o que é que diz a questão? A questão aqui nos diz o seguinte: no seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que, se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar: a observação direta da realidade baseada no senso comum. De fato, isso aqui é bem verdade, né? O fato do senso comum ele predominar na ciência durante um bom tempo, isso é quase que irrefutável. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Colega A: o corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, tá provado. Colega B: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Isso aqui foi tirado do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, né? Foi adaptado aqui para o Enem. E nós temos aqui a pergunta: o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o ou a, e nós temos aqui as nossas alternativas. Bom, como que nós resolvemos essa questão? Como é que ela se dá, o desenvolvimento? A gente tem que lembrar como funciona a queda de um corpo. Então, vamos aqui lembrar como é que funciona a queda de um corpo. Quando você tem um corpo, uma pedra, por exemplo, tá? Uma bolinha ou o que quer que seja, ela vai ser atraída para o centro da Terra, ela vai ter esse movimento de queda, né? Devido ao fato de que a única força atuante sobre ele, sobre ela, é a força-peso, né? É o que impulsiona o objeto a cair. Ou seja, todos os corpos estão direcionados para a Terra porque nós temos uma força que atua sobre os corpos, que nós chamamos de força-peso, que é exercida justamente pelo campo gravitacional do planeta. Então, devido à ação da aceleração da gravidade, que está sempre sendo direcionada para o centro do nosso planeta, a gente sempre vai ter essa força atuando, ok? Lembrando que a gravidade é uma aceleração, né, causada pela distorção de grandes massas no tecido do espaço-tempo, ok? Mas a questão principal aqui é o seguinte: como todos os corpos vão ser atraídos devido a essa força gravitacional, de fato, você pode notar aqui que em todos eles a queda vai acontecer da mesma forma, né? Ou seja, dependendo se o corpo for assim ou se o corpo for assim, você sempre vai ter uma força-peso. Então isso não tem mistério nenhum, né? Então note que a força-peso não vai atuar da mesma forma em todos os corpos e, portanto, todos eles caem igualmente, né? A grande questão aqui é explicar por que quando você pega uma rolha e uma pedra, elas possuem massas diferentes, a pedra ela cai primeiro ou algo parecido. Ou então por que quando você pega uma folha de papel, deixa ela cair normalmente, ela cai muito mais lentamente do que quando você amassa ela, né? Isso se deve ao fato de que nós temos que considerar um ambiente que não é o ideal. Esse aqui é o ambiente ideal, no qual você só tem a força-peso atuando. Mas a gente vive no mundo real. E o mundo real, nós temos ar.
E a existência do ar faz com que você tenha uma força de resistência ao movimento de queda. É porque o objeto ele vai estar passando por todo o meio, vai estar passando pelo ar, e ele vai meio que empurrar o ar no meio do caminho, né? Então, por exemplo, aqui a pedra, ela está caindo, e aí as moléculas de ar que nós temos aqui no meio do caminho vão ser empurradas por essa pedra de tal forma com que as moléculas vão começar a tentar impedir que essa pedra caia, digamos assim. Então, ela vai reduzir a velocidade de queda dessa pedra. Por isso que nós temos a chamada velocidade terminal. Então, o que nós temos aqui é que a resistência do ar vai jogar um papel muito importante para a queda dos objetos. E aí vem aquela história. Tá, beleza. E o que isso tem a ver com o problema? Tudo. Porque se você pega geometrias diferentes, ou seja, a folha de papel aberta e a folha de papel amassada, você vai ter ali formas sólidos geométricos diferentes. Você vai ter uma área de contato numa folha de papel muito maior quando ela está aberta do que quando ela está fechada, tá? Você pode fazer essa continha aqui que não tem problema nenhum. Você pega uma folha de papel aberta, vê qual é a área dela e pega essa mesma folha de papel, amassa ela, faz uma esfera e você calcula qual é a área superficial da esfera. Você vai ver que as áreas são diferentes, né? Por conta dessas áreas serem diferentes, a quantidade de ar que vai estar em contato com a superfície vai ser diferente, né? No caso aqui da bolinha de papel, perceba que não vai ser nem toda a área que vai estar entrando em contato com o ar, né? Com a resistência do ar. É apenas essa parte aqui inferior, né? Essa partezinha aqui. A partezinha aqui de cima não vai jogar tanto assim, né? Vai para a questão da aerodinâmica, mas em contato direto por conta da resistência do ar vai ser mais essa parte aqui, que é uma área bem menor do que quando a gente considera toda essa área daqui, né? Então, de fato, se a gente para analisar, o que vai realmente causar o comportamento diferente nos dois casos é o fato da resistência do ar estar associada ao movimento de queda. Então, peso dos corpos, de fato, o peso dos corpos é importante, mas a força-peso atua de forma igual para tudo. Então, não faz sentido, né? E se você pega os dois casos aqui, né? E você lembra que a força-peso é massa vezes a gravidade. Se a massa é a mesma, a gravidade é a mesma, a força-peso é a mesma. Então, não faz o menor sentido ser a letra A. Resistência do ar, que a gente já viu que é a nossa alternativa correta. Massa dos corpos, como os corpos têm a mesma massa, não faz o menor sentido essa alternativa. Densidade dos corpos, lembrando, o que é densidade? Densidade é a quantidade de massa que um corpo tem ocupando em certo volume no espaço. Aí você pode até pensar que tem a ver com a densidade dos corpos aqui, até tem um pouco de relação, mas se você parar para perceber, a densidade em si não vai impedir com que você tenha um movimento maior ou menor. Então a gente tem que analisar de acordo com o que o problema está pedindo, né? Que seria justamente a queda. E a aceleração da gravidade é a mesma para os dois casos, né? Então só pode ser realmente a resistência do ar. Ok? Essa discussão é bem interessante porque traz à tona essa questão da queda dos corpos, né? Se não houvesse resistência do ar, as duas folhas de papel, seja a aberta, seja a amassada, cairiam no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, chegaria ao solo ao mesmo tempo. Inclusive, a gente consegue ver isso através de alguns experimentos que já foram feitos, inclusive na própria Lua. Já soltaram uma pena e um martelo na Lua e viram que os dois, de fato, caem juntos. Na Lua, como não tem ar, né, não tem a resistência do ar ali, então os dois vão cair juntos. Isso é bem interessante, né? E é isso. Essa foi a questãozinha de hoje. Falei que era uma questão bem interessante pra gente discutir.
né? Uma teoria bem interessante. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos, tá? Principalmente aqueles que vão fazer o Enem também, ok? Também temos um Discord. Lá tem um cantinho especial para você conversar comigo ou com outras pessoas sobre esse e outros problemas de física e matemática, biologia, apesar de que não é bem minha área, biologia, química e tudo mais, ok? O link do Discord vai estar na descrição aqui do vídeo, beleza? Tamo junto e em té!